Olá pessoal, continuando a falar desse livro aqui, A Escravidão na África, de Paul Lovejoy. Vou começar falando aqui então do capítulo 2, página 59. A escravidão já era fundamental para a ordem social, política e econômica de parte da savana setentrional, da Etiópia e da costa oriental africana. Havia vários séculos antes de 1600. Tá? A escravização era uma atividade organizada, sancionada pela lei e pelo costume. Os cativos eram a principal mercadoria do comércio, incluindo o setor de exportação, e eram importantes na esfera interna, não apenas como concubinas, criados, soldados e administradores, mas também como trabalhadores comuns. Então já tinha esse histórico aqui. A exportação através do deserto do Saara, do Mar Vermelho e do Oceano Índico foi mantida a uma taxa de 5.000 a 10.000 escravos por ano durante séculos. Isso antes de 1600. Então aqui tem uns gráficos. Então você pega, por exemplo, começando lá em 650, que é uma escravização que começa ali com a difusão do islamismo, né? Então, de 650 a 800, foram 150 mil escravos. De 800 a 900, 300 mil. De 900 a 1100, 1 milhão e 700. De 1100 a 1400, 1 milhão e 700. De 1400 a 1500, cai para 430 mil. E de 1500 a 1600, 550 mil. Total, 4 milhões e 800. Então, são 4 milhões e 800 escravos ali do comércio transsaariano. Do lado do Mar Vermelho e África Oriental, são mais 2 milhões e 400. Então, isso vai somar 7.200. Então, são 7 milhões e 200 escravizados por conta essa etapa islâmica, vamos dizer assim. Nos gráficos que eu mostrei da outra vez, se você pega de 1450 em diante, tá? Aí tem uma interseçãozinha aí, porque esse gráfico daqui vai até 1600. Se bem que aqui de 1400 a 1600 o número cai bastante, tá? Então aqui o tráfico de escravos de 1450 até 1900 foi de 11 milhões. A taxa de escravos média anual aqui nesse comércio transsaariano chegou a 10 mil ali por volta de 900 a 1100, que é quando houve o pico. Mas no comércio atlântico foi muito maior. Anterior a 1500, as estimativas são baseadas em registros dispersos que sugerem que alguns escravos estavam constantemente sendo exportados, provavelmente em lotes de centenas e algumas vezes de alguns milhares. Talvez a maioria deles fosse de mulheres e crianças. Mas eunucos eram também importantes. Ibn Battuta, que atravessou o Saara na metade do século XIV, descobriu que o tráfico de escravos estava confinado a mulheres e eunucos. Na verdade, Ibn Battuta viajou numa caravana de 600 mulheres escravas. Então, essa é uma outra diferença do comércio do Atlântico. Que os escravos que iam lá para a América, a maioria era homens. Então, isso é diferença com relação aqui, onde aqui na África a demanda maior era por escravos mulheres, porque muitas das sociedades são matrilineares. A mulher é que tem um papel mais central. Então, essa é uma outra diferença com relação à escravidão lá do Atlântico. A institucionalização do processo de escravidão tornou possível exportar escravos e utilizá-los internamente. Os escravos eram muitas vezes o produto de guerra e de razias. Razia é um tipo de uma guerra. Certamente muito cedo na história da savana setentrional e da Etiópia, e a escravização de prisioneiros de guerra tornou-se uma prática aceitável. Dessa forma, os escravos tendiam a ser um subproduto das atividades militares politicamente motivadas. A exportação pode muito bem ter dado algum incentivo para a escravização, mas os problemas políticos localizados eram provavelmente mais importantes. Isso antes dos europeus, tá? Antes dos europeus era isso. Ou seja, a escravidão era um subproduto, não era central.
elas somou esses milhões aí, esses 7 milhões, né? 7 milhões, porque foi de 650 a 1600, quase 1000 anos. Foram vários séculos ali. Então, isso ficou meio que diluído nesses séculos. Aqui na página 82. A demanda por escravos na Costa do Ouro, que os portugueses satisfaziam importando escravos de Benim e do Congo via São Tomé, revela que a escravidão era uma instituição importante no Benim e nos pequenos estados acãs da Costa do Ouro, assim como no Congo. Pode ser que os cativos fossem utilizados na mineração e no batear de ouro dessa época, assim como foram no início do século XVII. No interior de Serra Leoa estava relacionada com a guerra. No século XVI, uma série de invasões do interior desalojou muitas pessoas, algumas das quais foram escravizadas. Na década de 1560, pelo menos alguns desses cativos eram utilizados nos trabalhos agrícolas. O traficante de escravo e pirata inglês John Hawkins, que estava lá nessa época, ficou sabendo da importância da escravidão em primeira mão. De uma base insular, Hawkins liderou grupos de ataque ao continente com o objetivo de capturar escravos, o que mostra que o comércio ainda não se tinha firmado como parte de um mecanismo de abastecimento de escravos que posteriormente caracterizou o comércio transatlântico de Serra Leoa. De outra maneira, os comerciantes europeus teriam simplesmente comprado escravos, o que geralmente levava menos tempo e envolvia menos risco de capturá-los. Quer dizer, essa prática do europeu entrar pelo interior adentro para capturar escravos era pouco usual. Mais usual era você chegar na costa, muito possivelmente onde havia uma feitoria, e ali se estabelecia um mercado de escravos. Então os escravos vinham, ficavam ali para serem negociados. Então isso era mais rápido e muito menos risco, né? Porque essas idas pelo interior para capturar escravo estava correndo o risco de você ser morto, né? O padre Baltazar Barreira, um jesuíta que visitou as ilhas de Cabo Verde e Serra Leoa em 1605, pesquisou os métodos de escravização da costa superior da Guiné e, como estava preocupado em justificar a instituição da escravidão e o envolvimento português no comércio de escravos, reuniu informações úteis sobre a origem dos cativos. Apesar da sua obra acerca dos escravos conter uma visão distorcida da sociedade africana e dessa forma não apresentar uma perspectiva africana da escravização, Barreira se baseou em informações de proprietários e comerciantes de escravos, bem como antigas fontes portuguesas, que estabelecem o alcance dos métodos envolvidos na escravização de pessoas. Segundo Barreira, o cativeiro na guerra era comum. Então, escravo era aquele capturado na guerra. Ele tinha a impressão de que as guerras locais eram algumas vezes deflagradas para obter escravos para exportação. Talvez esse aqui é um ponto central do livro que ele fala, que você diz assim, o negro está saindo que era escravo lá, estava vindo para o Brasil que era escravo aqui, então não dá na mesma. Mas veja, guerras eram deflagradas lá na África para capturar escravos. Esse é um ponto que é central. A partir do momento que isso vira um comércio e ganha uma dimensão muito maior, e passa a ser o elemento central de todo um comércio de plantation aqui nas Américas, né? Passou a se tornar frequente essas guerras criadas artificialmente. Então, você não é meu inimigo, mas vai passar a ser, porque eu estou precisando de escravo. A relação entre o comércio escravo europeu e o desenvolvimento nas sociedades locais africanas ajuda a esclarecer o processo de mudança histórico relacionado com o desenvolvimento da escravidão como instituição. Na sua forma primitiva, a escravidão funcionava à margem da sociedade. Existiam alguns cativos que não tinham conseguido pagar dívidas, que tinham sido condenados por crimes, acusados de bruxaria, capturados na guerra ou transferidos como reparação por danos. Entretanto, a estrutura básica da sociedade era a unidade de parentesco. Os escravos emergem quase como produtos incidentais da interação entre grupos familiares. Eles podiam ser vendidos aos estrangeiros. E aqui está a possibilidade do comércio regular.
embora este pudesse variar em importância. Uma vez que os comerciantes organizaram a coleta de escravos, a troca foi transformada. Da mesma forma que os escravos continuavam a se movimentar de um lado para outro, entre os grupos de parentesco, com pouca, se é que havia alguma discrepância no equilíbrio do seu fluxo, agora os cativos também eram dirigidos para o mercado de exportação. O efeito foi a perda pela África desses escravos e a substituição de seres humanos por mercadorias importadas. É isso. Muito obrigado, então.